Olá, pessoal! Quem diria, hein? Sempre há tempo da gente se encontrar aqui nessa rádio maravilhosa, nesse espaço incrível. Eu sou Cris Bemberg, para quem não me conhece, eu não me conhecia antes. Aqui é um programa onde eu vou passando as dicas para você, as dicas para os seus familiares e amigos. E nada melhor do que receber isso no início da semana, que é para entrar com os dois pés. Agora, eu acho que você está me vendo aqui novamente e está muito feliz com esse meu retorno, e eu também estou muito feliz e agradeço aí o universo pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Veja bem, aqueles que não me conhecem ainda, eu sou benzedeira de ancestralidade, médium sensitiva, frequenciadora, terapeuta da alma, né? O que é essa terapia da alma? É você descobrir o que você veio fazer aqui nesse planeta. Porque uma das coisas mais difíceis que nós temos e aquilo que traz mais aflição, ansiedade, é não saber o que nós viemos fazer aqui neste planeta. Você já parou para pensar aquele vazio que dá? Você fala, nossa senhora, eu faço tanta coisa, faço isso, aquilo, mas vem um vazio dentro de mim que é algo o tempo todo. Então é isso que a gente precisa olhar com muito carinho, que é missão de alma. E claro que já para começar, todo primeiro domingo do mês tem benzimento na terra do Bugio, na cidade de São Roque. E as senhas são distribuídas das 7 às 10 da manhã. Você pode também, se tiver, levar seu pet para ser benzido, e também o hospital espiritual para tumor maligno, câncer. Então lá nós fazemos um trabalho de benzimento, aquele benzimento de raiz. Então, nada melhor do que iniciar essa nossa nova temporada com todos vocês, nossos seguidores, falando sobre o benzimento e falando sobre a ancestralidade. É interessante porque quando nós colocamos essa palavra benzimento, o que vocês aí, na tua casa, no teu carro, escutando, pensa? Bom, eu associo o benzimento com aquela católica. Muitos associam com a católica, e não é uma verdade, gente. Isso não é uma verdade. Então, aqui, esse programa é para passar dicas, quebrar paradigmas e a gente poder abrir essa mente para um novo momento e encontrar o motivo da nossa existência e ser mais feliz, porque é um direito nosso encontrar essa felicidade. Essa felicidade, ela parte de dentro de nós. Não tem felicidade que possa depender do externo, porque se você espera isso, você não encontra. E se você encontra, você está como a gente diz, né, a ver navios, porque se acontecer alguma coisa ou alguém te largar na mão e você depende dessa situação externa, você passa a ter uma vida de tristezas, de inconformidades, de insatisfação, de medo, né, porque eu sempre falo que esse olhar do autoconhecimento é a grande chave para todos nós. Se você não tiver o autoconhecimento, se você não consegue olhar para você com esse olhar mais detalhado, se você nunca olhou para você entendendo os seus antepassados, a sua ancestralidade, tem um vácuo aí na tua vida que precisa ser visto. Aí, do outro lado, você está pensando, mas Cris, não, de jeito nenhum, eu não vou olhar a minha ancestralidade. A minha ancestralidade aí tem umas histórias tão esquisitas. É exatamente por isso que nós temos que olhar. Então, como benzedeira, como médium sensitiva, frequenciadora, eu digo que é muito importante você olhar os seus antepassados, a sua ancestralidade, porque você gostando ou não, querendo ou não, ela está dentro do teu sangue. Ela está no seu DNA. E quanto mais você foge de uma realidade que você, nesse momento, não tem escolha, porque antepassado é antepassado e você carrega isso no DNA. Então, a melhor coisa é a gente enxergar a nossa situação, enxergar a situação do passado, daqueles que vieram antes de nós. E claro que, nesse momento, nós agradecemos
aqueles que vieram antes, aqueles que abriram as portas para a gente estar aqui nesse momento, né? Realizando o quê aqui na Terra? Realizando o crescimento, né? Convivendo com pessoas, olhando as nossas sombras e olhando também a nossa luz e fazendo com que essa luz cresça, né? Mas sempre olhando também essa sombra, para que essa sombra não seja aquela que manda e desmanda no nosso caminho, na nossa vida. Mas, de qualquer forma, é importante saber que nós temos essas duas coisas, né? Então, o ser humano, ele vem com a raiva mesmo, ele vem com a inveja, ele vem com os ciúmes, a insegurança, a mentira. Olha que coisa, né? E você fala, meu Deus do céu, mas por que esse grande Criador fez dessa forma? Porque se você for dar uma pesquisada por aí, estudar um pouquinho mais, você vai ver que pode haver, eu desconheço, mas quem é que de fato tem um livre-arbítrio? É o ser humano. Porque se você for dar uma olhada nos anjos, se você for olhar os querubins, se você for olhar os arcturianos, né, que hoje se fala muito disso tudo, e eu venho estudando também muito isso, eu não vejo um livre-arbítrio como o nosso. Então, esse é o nosso estado. E esse estado de consciência, esse estado de maturidade, para que você tenha uma vida de realizações, né? Apesar de ser uma vida impermanente, mas é uma vida de realizações e de muito aprendizado, você precisa olhar para os antepassados, porque você faz parte dessa história, né? E quando nós temos momentos complicados com os nossos pais, avós, é exatamente para você olhar com muita sabedoria, entender que tudo é impermanente, tudo acaba, tem um começo, meio e fim. Não existe nada que seja permanente, é tudo impermanente, como já dizem os budistas, né? Principalmente no budismo tibetano, e que você olha isso e fala, não vou repetir, vou fazer muito melhor, né? Por que eu estou focando muito nesse nosso primeiro encontro, ou no nosso reencontro? Porque tudo isso faz parte da nossa vida e do que somos hoje. Então, a nossa caminhada, ela é movida e preenchida por experiências. As experiências que nós vivemos agora e as experiências que alguém viveu anteriormente e que nós carregamos no nosso sangue, no nosso DNA. Vocês já ouviram falar? Eu me lembro, eu gosto de trazer uns trechinhos assim da minha vida, até porque se você não me conhece muito bem, é importante acompanhar aqui, você vai gostar. E eu sempre falo que, às vezes meus pais falavam assim, principalmente minha mãe, dizia, você não parece com ninguém da família. Normalmente, os pais falam isso quando a gente faz alguma coisa que eles não gostam, né? Então, eles dizem, você não parece com ninguém da família, como se a família fosse perfeita, sem nenhum erro. Mas eu dizia, mas por um acaso, vocês conhecem todas as outras gerações, séculos e séculos, 1 século, 2 séculos, 3 séculos atrás, para saber se eu não pareço ou você com ninguém da sua família? Provavelmente sim. Né? E aí vem essa questão da benzedura, do benzimento, que a pergunta é se todas as pessoas podem benzer, o que é o benzimento, ele de fato funciona, como é trabalhado esse benzimento. Então, vamos lá para trás e lembrar que nós temos na nossa família muita gente, mulheres, a princípio, que praticavam a benzedura. E o mais interessante é que, como o benzimento não é religião, e a terra do bugio é um local espiritualista, e eu vejo o benzimento como sendo algo espiritualista, é exatamente a gente ter a liberdade de conviver com religiosos ou não, pessoas que acreditam nas suas linhas religiosas ou não, de uma forma que a gente possa entender tudo isso. Porque o que é essa espiritualidade? É você olhar o todo,
Não existe algo separado de alguma outra coisa, né? Isso é uma espiritualidade onde você convive com a natureza, você convive com os elementos todos que estão na tua frente, com as pessoas. E a espiritualidade tem um olhar para o espírito. Então, quantas vezes nós levamos a nossa vida de uma forma que nós olhamos o nosso físico. Já pararam para pensar? A primeira coisa que lá para trás, pequenos, que a gente olha é o espírito. Perdão, é o físico. Se o cabelo tá bom, se o batom tá bom, se a roupa, se isso é o físico. Só que a gente não imagina naquele momento que esse físico que vai padecer, que o tempo vai passar, que existem as doenças, que precisa ter um olhar mais carinhoso por esse físico, ele é tocado o tempo todo, no sentido das doenças, de uma questão emocional. Certo? Essa emoção vem da onde? Do coração. Esse entendimento já é um entendimento complicado. Na maioria das vezes a gente não para pensar dessa forma. Eu acredito que você que está aqui comigo, na maioria das vezes nem pensou. Mas é aonde está esse espírito, então? Né? Então, o ato de abençoar é um ato que todos nós, independente da nossa crença religiosa, nós praticamos, ou deveríamos, pelo menos, praticar o abençoar. E o que é esse abençoar? E você não precisa ser benzedor para entender o que eu estou dizendo. Abençoar quer dizer querer o bem. Querer o bem. Imagine se você leva a tua vida querendo o bem das pessoas. Simples assim. Pessoal, adianta eu chegar aqui, nesse programa, e falar palavras complicadas, mas que querem dizer algo tão simples, né? Então, o que faz com que a sua vida seja uma vida promissora, uma vida que você consiga crescer espiritualmente, é você entender que o teu coração manda em ti e que existe o abençoar, o querer o bem. Imagine se a humanidade pensasse dessa forma. E benzimento é isso, querer o bem, né? É afastar o mal, é restabelecer o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. É isso. E desde quando existe a benzedura? Desde sempre. Desde que existe mulher nesse planeta, existe uma mulher que estava querendo o bem, nem que fosse de seus filhos, né? Que pudesse estar abençoando. E quando a gente fala dessas bênçãos, nós também estamos falando das questões físicas. Porque ninguém veio aqui para viver uma pobreza. Não estou dizendo isso. Mas também nós não viemos aqui para viver algo que a gente nunca consegue alcançar, porque a gente sempre está querendo algo a mais. É sempre a mais. É mais, 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 até aquilo que você nem vai usar. Que não faz nem sentido. Pode abrir teu armário. Abre teu armário. Se você gosta de cozinha, se você gosta de roupa, vai lá. Abre o armário da roupa e veja o quanto você tem e você não usa. Se você gosta de cozinhar, vai lá no teu armário com as coisinhas de cozinha e veja quantas coisas você tem ali que você não usa. Okay? Então, não é viver uma vida escassa, mas é viver uma vida que você tem o que é necessário para ter uma vida boa, tranquila, né? Tranquila e sem aquela mente que mente o tempo todo, que sempre diz para você assim, não, você precisa mais, você precisa mais. Aí você vai perguntar ali, mas precisa mais o quê? Nem a pessoa sabe. Ela precisa pagar a conta, ela precisa dormir bem, ela precisa ter um local para dormir. Então, quando as pessoas entram na terra do bugio para buscar esse benzimento, ou quando elas ligam, marcam a sessão missão de alma, é para buscar a felicidade. Mas, em primeiro lugar, essa felicidade está dentro de você e não fora. E essa felicidade, ela precisa primeiro ser encontrada,
mas precisa este autoconhecimento, uma investigação de quem você é, porque felicidade para você não é a felicidade do outro, cada um é de um jeito. Mas a primeira coisa é você entender que felicidade é essa para você. Né? Pode ser que para o outro não faça nem sentido. Então, eu desde pequena mesmo, passando aí por né, religiões, mediunidades e uma porção de coisas que eu ainda vou contar para vocês, de tudo que era lado, eu sempre entendi que aquilo que a gente vê aqui, nesse momento, não é só isso, que existem dimensões e dimensões, que a gente não consegue enxergar, uns mais, outros menos. Entender que a gente precisa cuidar desse nosso corpo, porque ele é o nosso primeiro templo. Então não adianta você entrar em igreja uma vez por semana e então você se torna um religioso, porque você não cuida nem do teu corpo, você não respeita nem o teu corpo, as tuas relações, a tua comida, é tudo de qualquer jeito. O segundo templo é a tua casa, que está sempre por último, né? A família, essa união. E se você não tem o casamento, é a tua casa mesmo, o segundo templo. E aí sim o terceiro é para onde você vai. Seja a terra do bugio, seja a igreja, seja uma casa de umbanda, candomblé, seja num local que pratica o judaísmo. Não importa. Né? Então, quando nós falamos da benzedura ou de uma benzedeira, é quando a gente também recebe todas essas pessoas com muito carinho e sem o preconceito. Já pararam para pensar que muitos dos nossos problemas, né, da humanidade em geral, não individual, quando que os problemas começaram? Séculos e séculos lá atrás. Em que momento isso aconteceu? Quando o homem, o ser humano, né, homem e mulher, o ser humano começou a dividir as coisas. Né? Dividir. Esse é branco, aquele é amarelo, aquele é preto, esse é isso, aquilo. Quando começou a ter as divisões, né? Aí sim começou aquela confusão de que a tua tribo é melhor que a outra, a tua religião é melhor que a outra, ela é melhor para você, mas para o outro não. Né? Então ela não é melhor nesse planeta todo, ela é boa para você. E quando eu ensino, quando você participa, por exemplo, de um curso de benzimento, ancestralidade, proteção e autoconhecimento, eu vou falar o quê? Das raízes, que é a natureza. Né? Então, a nossa cura está na natureza, nós somos natureza. Quanto mais você tem alguém que vive na natureza, como nós, como eu, que estou aqui nessa rádio, estou aqui em São Paulo gravando, falando com vocês, eu estou falando de um local que eu nasci, mas que hoje não faz mais sentido. Por quê? Porque a natureza é a nossa cura. E o que é essa natureza? É não só a natureza por si só, mas é todo o conhecimento dos indígenas que estavam aqui, é o conhecimento dos africanos que chegaram, dos ciganos que chegaram em 1542, né, com registro 1570, 72, o conhecimento do europeu. Então, ao invés da gente aproveitar que nós estamos aqui no Brasil, você que está aí assistindo de um outro país que também tem uma cultura antiga, um passado, gente, não está na hora da gente recuperar um pouco esse conhecimento com uma sabedoria imensa? E eu vejo nomes que colocam hoje em dia que eu falo, gente, mas quer dizer isso. Trazer essa simplicidade, trazer esse conhecimento, essa sabedoria para que você possa viver melhor. Isso envolve tudo aquilo que nós realizamos na Terra do Bugio. É trazer a natureza para a nossa vida. E trazer esse equilíbrio dos chakras, que são muito mais do que 7, né?
7 que estão aqui, que a gente fala normalmente, mas muito mais. Hoje a gente já pode falar, inclusive, da nossa conexão, que sempre existiu, do nosso coronário para cima. Os chakras que estão acima do nosso corpo físico, né? Então, nós trabalhamos com o quê? Com a fé. Com a sua fé, não a minha. Com a palavra, com a oração, com as rezas, com o uso das ervas, com elementos sagrados. Quando uma mulher chega na minha frente, são várias, que gostariam de engravidar e não conseguem. Vou trazer um exemplo para vocês. Vocês vão ver o que eu estou falando. Chega na minha frente e fala, Cris, eu quero engravidar. Então ela vem lá com companheiro ou sem companheiro, enfim. A primeira coisa que eu pergunto é se ela já fez todos os exames médicos. Porque a gente tem que considerar a atualidade, né? Então tem essa possibilidade dos exames e tudo mais. Eu pergunto, você já fez todos os exames médicos? Já. Apareceu alguma questão aí de errado com você ou com o seu companheiro que está aqui do lado? Não. Então, aí sim eu começo a trabalhar. Porque eu poderia também trabalhar se houvesse alguma questão. Não na profundidade da não gravidez, que é importante estar com os médicos. Mas quando a gente sabe que não aconteceu nada, aonde está esse empecilho? Nos seus sentimentos. Então, por que essa mulher, quando vai buscar ali uns conselhos e um tratamento e tal, porque não consegue engravidar, eu já sei, num primeiro momento, o que eu devo fazer. O sentimento dela faz com que ela entre numa ansiedade tão grande que ela muda o pH do corpo dela, todinho, sem exceção, e aí, etc, etc, etc. O que eu tenho que trabalhar? O coração, a cabeça, né? A cabeça com os pensamentos, a alimentação, que também vai ter aí uma alteração né, no corpo, mais ácido, menos ácido e tal. E é isso, gente. Então, por que antigamente as coisas aconteciam com mais naturalidade? Primeiro, porque nós não tínhamos tanta informação, essa bagunça de informação e de energia que a gente vive hoje, né? Então, o benzimento, ele traz esse olhar, né, mais carinhoso para recuperar a esperança nas pessoas, para recuperar a fé, para recuperar o amor próprio, o seu amor. O seu amor, o amor próprio, ele tem que estar antes. Ele não é um egoísmo. Vamos supor que eu tenha que falar do seu filho e da sua filha, e você nesse momento está pensando, de jeito nenhum, meus filhos em primeiro lugar. Também concordo com você, eu tenho filho. Mas em que momento eu consigo, então, de fato, ajudar meu filho? Se eu estiver bem. Se eu estiver mal, eu não consigo ajudar meu filho. Então, eu preciso buscar esse autoconhecimento, autoamor, para exatamente criar aí bases mais firmes e poder ajudar quem eu amo. Isso não quer dizer que eu estou deixando meu filho em segundo plano. Pelo contrário, se eu entro num equilíbrio, eu já sei que eu vou conseguir estar ali a postos para poder ajudá-lo, né? Então, nós sabemos que a maioria das doenças são causadas por sentimentos. E como benzedeira, eu posso confirmar isso. Porque no momento que alguém chega na minha frente e fala sobre alguma doença, eu já vou buscar esse sentimento. Tristeza, mágoa, abandono, raiva, um coração amargo. Deu para entender? Então é isso. Eu trago para você hoje tudo aquilo que eu gostaria de ter escutado um dia. E é um prazer enorme, maravilhoso estar aqui reiniciando esse nosso encontro. E eu vou dizer de novo que todo primeiro domingo do mês tem benzimento na Terra do Bugio. Leve seu pet se tiver e o tratamento para câncer, Hospital Espiritual para Câncer. E se você quiser saber o que você veio fazer aqui nesse planeta, marca a sua sessão Missão de Alma. Um beijo bem carinhoso saindo aqui do meu coração.